Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Já ouviram falar aquela frase? Toma que o filho é teu. Pois é. O que aconteceu com a mentalidade vencedora de Abel Ferreira? O que aconteceu com a cultura vencedora da Sociedade Esportiva Palmeiras? Entregou o título para o Flamengo de uma forma bizonha. Eu nunca vi uma coisa dessas acontecer com um time do tamanho do Palmeiras, o maior campeão nacional. Olha, e o Flamengo não tem nada a ver com isso. Fez a sua parte. Mesmo que não entrasse em campo, perdesse para o Atlético Mineiro, o Flamengo só dependeria de uma vitória no Maracanã no dia 3, diante do Ceará. O Palmeiras se colocou numa situação de pequenez, a não ser que vença a Libertadores da América. E eu não vou dizer que eu acho impossível, difícil, é um jogo só. O Palmeiras em 2021, quando ganhou 2-1 com o gol do Deivinho, não estava numa situação muito favorável. Tecnicamente o momento não era brilhante. Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tinha papado. Copa do Brasil, o Atlético Mineiro tinha papado. O Flamengo estava no momento melhor, né, com o Renato Gaúcho. E é o que está acontecendo agora. O Flamengo está no momento melhor. Não é também um primor de momento, porque a gente precisa analisar, né? O que aconteceu ontem foi que só um time entrou em campo. Só o Flamengo quis ser campeão. E o Atlético Mineiro, é claro, esteve lá para tentar garantir o sonho de brigar por uma vaga num hipotético G8. Então o Flamengo encontrou um rival que estava a fim de jogar. O Flamengo encontrou um rival à altura de um jogo que valia título brasileiro, sem contar a história que envolve Flamengo e Atlético Mineiro. E o torcedor do Galo, os jogadores do Atlético Mineiro, não queriam de forma nenhuma que o Flamengo levantasse outra taça no seu estádio. A Arena MRV seria conhecida como a Arena Flamengo, né? Cá para nós, torcedor do Galo, que já está aborrecido com tudo que está acontecendo no Atlético Mineiro, com a temporada horrorosa, com o mico que foi não ganhar do Lanús, o torcedor deve ter pensado, não acredito que esse gol saiu aqui contra o Flamengo. A gente está jogando contra uma equipe que é uma das melhores da América, que esteve entre as 16 melhores do mundo, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e a gente não conseguiu fazer gol no Lanús, torcedor do Galo, meu Deus do céu. Eu não queria estar na pele do torcedor do Galo nesse ano de 2025. E aí o Galo faz 1-0, gol bonito do Bernard, jogada clássica do Dudu. E aí o Bernard vai lá, faz 1-0, uma perninha, né? Mentira, né? Perninha curta e tal. Saiu na frente do Ayrton Lucas. O Flamengo, diferente do Palmeiras, levou esse jogo a sério. O Flamengo não estava brincando. E poderia. O Felipe Luiz simplesmente poderia ter poupado os 11 titulares. Porque para o Flamengo, o Palmeiras já tinha entregado o título, tanto fazia perder, empatar, ganhar sim. Com a vitória, o Flamengo seria campeão brasileiro. Então o Felipe Luiz falou assim, eu quero ser campeão aqui em Belo Horizonte. Jogou para ser campeão. Só não foi campeão porque encontrou um rival disposto a não permitir isso. Então o Galo, apesar de destroçado, ele estava mobilizado para não deixar o Flamengo ser campeão. Era basicamente isso, para não deixar o Flamengo ser campeão. O torcedor que ameaçou abandonar e tal, 18 mil presentes, não abandonou. Estava lá, apoiou daquele jeito, acreditou até o final que o Galo poderia. O Galo estava encostando, estava chegando ali em nono, sonhando com vaga na pré-Libertadores. E aí veio o banho de água fria, porque o Flamengo no segundo tempo coloca seus titulares, mas foi aquela pressão meio na base também do abafa, né? O Flamengo é muito melhor que o Atlético Mineiro, ninguém está discutindo isso aqui, mas no final das contas, balançando ali, colocando na balança, né? Balanceando, balançando, não vou balançar não, balanceando o que aconteceu, né? O Palmeiras sai com um sorrisinho no cantinho da boca. Pô, que é isso, Guilherme? Mó entregão que tem aí da história.
Porque muita gente agora está comparando o Botafogo de 23, que foi a maior entregada, tal, com esse Palmeiras de 25. Só que a questão é a seguinte, né? O Botafogo de 23, ele perdeu porque ele tinha limitações, mas ele quis ganhar. Ele não foi covarde de jogar a toalha. Ele tinha deficiências e perdeu porque não merecia ser campeão. Perdeu o treinador, depois o outro foi demitido, a loucura, e os jogadores não sustentaram a campanha do primeiro turno. Faltou elenco, mas o time quis jogar, o time quis ser campeão. O Palmeiras, ele simplesmente pode passar uma vergonha. Um time do tamanho do Palmeiras, um treinador do tamanho de Abel Ferreira, dizer que agora já era, o título está entregue. Que isso? Que isso? Isso aí, se não ganhar a Libertadores, não precisa nem terminar o campeonato. Agradece ao trabalho do Abel Ferreira, mas terminar de uma forma como essa, isso é melancólico. Isso é melancólico. A mentalidade vencedora foi pro ralo. Um time que tem Vitor Roque numa fase brilhante, Flaco Lopes na melhor fase da carreira, não levantar uma taça, tendo sido um dos times que mais investiu, que mais gastou no ano. O Corinthians não gastou nem metade do que o Palmeiras gastou, foi campeão em cima do Palmeiras. O campeão da Copa do Brasil, se não for o Cruzeiro, não vai gastar nem um quinto do que o Palmeiras gastou. Então, assim, é uma temporada, se não for campeão da Libertadores, para se envergonhar. Mas tem a final da Libertadores. Por que eu falei que o Palmeiras sai com um sorrisinho de cantinho de boca? Porque o Palmeiras poupou os 11 titulares e não viu o Flamengo ser campeão. Era um risco. O Palmeiras não venceria o Grêmio com o time que foi a campo. Deu uma ilusão, tal. Ele não seria. Ele não conseguiu vencer Vitória, Fluminense com a força máxima. Ele não venceria o Grêmio. E não que o Grêmio seja maravilhoso, não. Mas ele não venceria alguém com a força mínima, com a cabeça em Lima e tendo seu treinador dito: o título está entregue. Então os jogadores estavam também entregues. Tomar pressão do Grêmio. Eles conseguiram tomar pressão do Grêmio. Um time limitadíssimo, comandado pelo Mano Menezes. Agora, por que cantinho de boca? Porque o Palmeiras poupou 11 titulares. O Flamengo se desgastou até o fim com os seus titulares. E o Palmeiras vai mais inteiro para essa final da Libertadores sem ter perdido ainda o título brasileiro. Mas, Guilherme, que isso? Vamos lá. Estou falando aqui racionalmente, analisando o futebol. Se o Palmeiras vence a final da Libertadores contra o Flamengo no sábado, é outro jogo, é outro momento. Fisicamente o Palmeiras entra melhor, com uma semana de descanso. O Flamengo entra um pouco mais cansado, tendo se desgastado nessa partida contra o Atlético Mineiro. Sai do mesmo jeito que entrou. Se tivesse perdido por 1-0, tinha um fator anímico, né? De você entrar com força máxima e perder para um rival que foi vice da Sul-Americana. O empate minimiza isso. Tá? O Flamengo sai ali com a mão na taça, tá? Como sairia se perdesse. A questão é só o fator anímico. Agora, se o Palmeiras ganha do Flamengo a final da Libertadores, o Flamengo vai para esse confronto contra o Ceará, e olha que o Ceará é meio carrasco do Flamengo. Não vou dizer pressionado, mas com um sentimento de frustração muito grande. O Flamengo vai para ser campeão brasileiro com um sentimento de frustração muito grande, colocando doce na boca do Ceará. Porque o Ceará precisa vencer. O Ceará tem que sair da zona da degola, ali, da proximidade da zona da degola. Ainda não está no Z4. Mas a tabela do Ceará é muito ingrata. E ele precisa vencer um jogo, pelo menos. Então não dá para ficar adiando, né? Então esse jogo, se o Flamengo vem derrotado, a vibe é outra. O próprio Palmeiras, como campeão da América, mesmo jogando de visitante, ele vai querer vencer e vai torcer por um tropeço do Flamengo. A vibe é outra. A vibe é outra. O Flamengo não pega um time que está a passeio. O Ceará precisa fazer alguma coisa para se salvar. E o Flamengo entra frustrado. O Palmeiras, campeão da América, o que acontecer no Campeonato Brasileiro é lucro. É lucro. Agora, também tem o outro lado, né? Se o Flamengo se o Flamengo fizer valer
o favoritismo momentâneo, né, e vencer a Libertadores da América, aí o título brasileiro será apenas uma questão de tempo. O que chama atenção é que o Palmeiras, ele simplesmente mancha um campeonato que tinha tudo para ser emocionante e brilhante até o final. A postura da direção da comissão técnica, ela assusta. Ela assusta. E essa postura, se futebol fosse merecimento, ela não mereceria jamais ser premiada com o título de Libertadores. Seria premiar o pensamento de mediocridade. E o torcedor do Palmeiras, eu espero que concorde comigo. Porque é inadmissível o Palmeiras não colocar sequer um time misto para esse jogo contra o Grêmio. Bom, cada um tem o seu planejamento. O título da Libertadores apaga qualquer coisa. Ninguém vai lembrar de perder para Corinthians, Campeonato Paulista. Ninguém vai lembrar que o Abel Ferreira entregou o título para o Flamengo. Ninguém vai lembrar. Você ganhou a Libertadores da América. É o maior título do ano. Então, o Palmeiras está focado nisso. Agora, que o Flamengo é favorito, é favorito. Como também foi favorito em 2021. A nota negativa, e eu nunca vou me furtar de falar isso, nossa equipe aqui no Dois Toques, tem a Ártemis Batalha, né? Tem outros flamenguistas que trabalham aqui conosco, e o Dois Toques é a casa do futebol. Né? A gente já recebemos aqui o Alves Tricolor, recebemos o Vaguinho, torcedor do Vasco, o Felipe, né, o Olivasco. Dois Toques é a casa do futebol. A gente fala de futebol com muita satisfação, com muito prazer. Mas eu nunca vou conseguir naturalizar um jogador como o Bruno Henrique ter sido absolvido e ainda fazer gol em jogos importantes, como se nada estivesse acontecendo e tivesse acontecido. Com a faixa de capitão, isso diz muito sobre a atual diretoria do Flamengo. Diz muito sobre a atual diretoria do Flamengo. E isso diz muito, é claro, sobre como o STJD é o retrato do futebol brasileiro. Né? É o que eu lamento. Bruno Henrique não faz falta para o Flamengo. Ah, mas não tem o Pedro, não vai ter o Plata, tal. Por uma questão de necessidade. Mas seria tão melhor se o Flamengo fosse campeão brasileiro, Libertadores, sem a presença nefasta de um jogador que mancha, para mim, o futebol brasileiro, a profissão de jogador de futebol, depois de tudo o que aconteceu. Mas é isso. Isso é Brasil! E vamos nos acostumando que não vai parar por aqui, né? Beijo grande e até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol.